E muitas vezes estamos falando língua na igreja o tempo todo, no culto de oração, no culto público, nós estamos falando em línguas, e muitas vezes com isso nós estamos dizendo: olha, eu sou melhor do que você que ainda não é batizado, eu sou mais espiritual do que você que ainda não é batizado. Mas muitas vezes nós não passamos disso. Muita gente quer ser batizada com o Espírito Santo porque acha que é bonito dizer: olha, eu também sou batizado com o Espírito Santo. E muitas vezes estamos querendo receber esse batismo e esta unção, mas temos uma concepção errada do que e para que é o batismo com o Espírito Santo de Deus. A cada ano que passa, a cada geração que passa, a igreja, as pessoas têm uma concepção ainda mais errada do para que é a unção do Espírito Santo. A grande prova disso, meus irmãos, é que a nossa geração, ela tem deixado de evangelizar. É verdade, Jesus. A grande prova disso é que a nossa geração, ela tem murchado, ela tem diminuído, ela tem regredido na questão da evangelização. Se nós formos sinceros com nós mesmos e começarmos a fazer uma pesquisa dentro da igreja, estou falando de uma forma geral, nós vamos perceber, ainda estou sendo otimista, que mais ou menos 30% da igreja somente são os que evangelizam. Mas quando nós olhamos para o Pentecostes, quando olhamos para a igreja primitiva, quando olhamos para a restauração pentecostal que começou no início do século XX, nós vamos ver a igreja saindo para as ruas, de casa em casa, no alpendre de Salomão, nas praças, no mercado, anunciando a palavra de Deus com ousadia. E diz a Bíblia que todos os dias o Senhor acrescentava pessoas no reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja precisa da unção e do poder do Espírito para evangelizar e para pregar a palavra de Deus. E nós precisamos resgatar esta grande verdade em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos olhar um pouquinho, meus irmãos, para a igreja primitiva e entendermos como vivia os crentes do primeiro século antes do Pentecostes. Era um pequeno número. Se nós vamos falar de evidências do Pentecostes, nós precisamos ter uma pálida visão de como viviam os irmãos antes do Pentecostes. Primeiro, a Bíblia diz que após Jesus Cristo ser assunto aos céus, após ele ter morrido, a Bíblia diz que os discípulos ficaram amedrontados e reclusos. Andaram com Jesus, participaram dos milagres de Jesus, receberam a promessa de Jesus, tinham uma promessa do Espírito Santo, tinham recebido treinamento e capacitação teológica, mas depois que Cristo se retirou do meio deles, o Espírito Santo ainda não havia descido, e eles estavam amedrontados e reclusos, diz a palavra de Deus. Observe que uma das evidências da ausência do poder pentecostal em nossas vidas é o medo e a reclusão. São duas evidências: o medo e a reclusão. Eles tinham conhecimento teológico, eles tinham treinamento, eles tinham promessa de Jesus Cristo, mas a Bíblia diz, por ainda não terem o revestimento do poder do Espírito Santo, eles estavam amedrontados e estavam reclusos dentro de uma casa, e diz a Bíblia que eles estavam com as portas fechadas. E quantos crentes hoje, queridos irmãos, estão vivendo nesta dimensão? Pelo fato de não estarem vivendo a plenitude do Espírito Santo, estão vivendo amedrontados e reclusos. Podemos até ter o Espírito Santo em nossas vidas,
Porque são duas experiências, uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é viver a plenitude do Espírito Santo. Em João capítulo 20, versículo 21 e 22, depois que Cristo ressuscitou, Ele soprou sobre os seus discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo, mas continuaram comendo e reclusos da mesma maneira, porque ainda não tinham recebido o revestimento de poder. Isso parece com muitos de nós. Somos crentes, recebemos o Espírito Santo como o selo da promessa, não estamos questionando sermos salvos ou não. Estou falando da plenitude, do enchimento de uma vida na experiência do Pentecostes. Aqueles irmãos tinham o Espírito Santo, mas estavam amedrontados, estavam reclusos e não falavam do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quantas pessoas estão assim? Tem medo de falar de Jesus, tem medo de sair das quatro paredes, tem medo de sair da sua casa, tem medo de sair para evangelizar, tem medo de orar para repreender o demônio de uma pessoa que está possessa, tem medo de orar por uma pessoa enferma. Assim estavam os discípulos antes de receberem a unção e o poder do Espírito Santo. A segunda atitude dos discípulos, meus irmãos, antes de receberem o batismo com o Espírito Santo, é que eles estavam divagando entre dois pensamentos. Depois que Jesus foi assunto aos céus, depois que Jesus saiu entre eles ficaram divagando entre dois pensamentos. E eu imagino, isso aqui é uma imaginação minha, não está na Bíblia e nem é doutrina, mas quem sabe que se tivesse